Meu nome é Marcelo, eu sou o roteirista e diretor de Ladainha. E, enfim, pensando na provocação, a minha motivação para fazer esse curta surgiu mais do espaço, do ambiente. Eu tinha essa casa que o meu pai fez com as próprias mãos. A gente falou uma música mais engraçada. Enfim, porque ele queria mostrar para os filhos uma casa onde ele tinha nascido e vivido com 12 irmãos, morando numa casa daquele tamanho. Enfim, ele fez e eu falei, eu quero fazer um filme aqui. Eu entrei no cinema sabendo que meu primeiro curto iria ser feito dentro daquela casa. Então surgiu do lugar. Então eu já entrei lá muitas vezes pensando qual a história que eu vou contar aqui. Aí teve um dia que eu tava lá sentado no chão pensando o que é que eu vou contar aqui. E chega alguém da minha família, tipo, bora, a gente vai pra missa. Aí eu falei, gente, vou trazer a missa pra cá. Aí surgiu. Poderia falar muito tempo, mas enfim, muito mais coisa. Gabriel. Bom, boa noite, meu nome é Gabriel Pinheiro. E assim, né, por que eu e o Pedro a gente fez esse filme, né? Mas se a gente for investigar os porquês, eu particularmente falo que é porque eu sempre quis fazer um filme nesse curso, né? A minha primeira tentativa de um curta de ficção não deu certo, né? E assim, havia uma cobrança para mim mesmo, porque cinema, vamos dizer, é tecnicamente minha segunda graduação, né? Eu fiz 2 anos de faculdade de Direito, não era o que eu queria, então assim, foi praticamente uma segunda chance para mim, tá fazendo faculdade de cinema. Eu queria aproveitar o máximo possível, e aí a primeira oportunidade não deu certo, e aí tipo, o Pedro me chamou pra gente trabalhar junto. E assim, então eu posso dizer que eu queria fazer um filme. Eu queria fazer um filme, não importa o que acontecesse. E esse filme, né, o Alpendre, ele foi... Porque o Alpendre, né, foi um processo, vamos dizer que esse filme foi um processo da gente descobrindo ele e como, assim, descobrindo sobre o que ele é, como ele é. Enfim, né, parte dessa experiência acabou aqui, né? Tipo, foi um ciclo que se fechou desde o momento que a gente se sentou na aula do Glauber para escrever o roteiro. Foi 5, 6, né? Foi 5, 6, 7. Mas é isso. Olá, eu sou o Pedro Rodrigues, né? Também com o Gabriel. Assim, tem uma coisa que, desde que eu e o Gabriel a gente sentou para escrever esse roteiro, a gente decidiu que a gente ia fazer, que era experimentar, assim. Então sempre foi uma proposta fazer um filme de cinema surrealista. A gente sempre quis tentar inovar nas formas de contar uma história, talvez de uma forma não tão literal, né? Então, mas tem outras coisas que também fizeram muita parte desse processo. O que o Marcelo falou do espaço também foi uma coisa muito importante para mim. Esse espaço onde o filme se passa também é um local que eu passei muito parte da minha infância, que fica lá na Serra do Burguri. Redenção. Em Redenção. É um hotel pousado histórico, muito tempo atrás foi uma casa de escravos e foi reformado, né, para se tornar naquele espaço. Que, enfim, que meu avô cuidava, mas depois que ele faleceu ficou meio parado no tempo. Tem alguém que cuida, mas, enfim, né, acabou que ficou muito parado. Então, teve isso também, teve essa ideia de fazer essa homenagem pro meu avô, né? Meio que ele contava várias histórias, ele era uma pessoa muito espírita, então ele estava sempre contando histórias naquele lugar, e isso ia fazendo aquele lugar ficar cada vez mais mágico para mim. Então eu queria fazer um filme que ele não fosse tão normal, não fosse tão literal, ele trazesse um pouquinho dessa mágica que meu avô contava, então acho que isso também foi um ponto forte. E junto com o Gabriel, porque o Gabriel já tinha uma pesquisa sobre terror, ele já escrevia contos de terror, então eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda, preciso do teu repertório pra gente fazer algo junto, assim, acho que é isso. Olá, meu
nome é Ariel Arraes, sou a diretora do Entre Nós Linhas. Esse curta ele surgiu na cadeira de Poéticas 2, né? Um colega conhecia a Maria Clara, que é a neta da Dona Mocinha, que a gente fez no curta-metragem. E assim, as próprias ideias de o que gravar, os planos, tudo veio junto com também a ideia da montagem. Foi um processo em conjunto, foi bem tenso de fazer, né? Eu sou a diretora, a Laura Tainá, ela é a montadora. Então, nós tivemos um total de 4 diárias, mas que a cada diária a gente ia descobrindo uma coisa nova sobre o filme, uma coisa nova sobre a Dona Mocinha, uma coisa nova sobre a Maria Clara. Qual a intenção delas, por que elas continuam rindando, porque a Maria Clara começou a rindar. E, enfim, da nossa própria história, a minha pessoal, a minha família, a Tainá, a família dela. E depois de a gente ter terminado, se eu não me engano, o Armado 1, o Armado 2, a gente decidiu recomeçar do zero a montagem, adicionar novas diárias, porque o filme não tinha chegado nesse ponto. Né? Antes era uma coisa meio confusa, era um documentário, mas não era algo muito claro. Mas com a orientação da Joyce Cavone, né, que foi a nossa professora de Poéticas 2, a gente conseguiu chegar num lugar muito mais interessante e até divertido, né, para contar a história da Dona Mocinha e da Maria Clara. Eu sou Laura Tainá, eu fui a montadora do Entre Nós Linhas. Como eu havia dito, esse processo já aconteceu em paralelo com a filmagem das diárias. Então a gente foi descobrindo aos poucos, entendendo os planos. Isso foi tudo um trabalho em conjunto, né? Então a gente foi entendendo os planos que a gente ia trazer, o foco que a gente ia colocar no contraste entre as duas personagens, né, da diferença geracional entre elas duas. E aí, a partir da montagem, tecendo aquela narrativa, né? Porque, como a Ariel havia dito, era mais uma junção de imagens, né? Porque como as diárias iam acontecendo aos poucos, eles iam reunindo sem ter, de fato, nenhuma narrativa. Então, foi a partir desse olhar que o filme nasceu como ele é. LP. Boa noite, eu sou LP. O motivo para fazer esse filme ele é bem óbvio, né? Ele é uma homenagem para o meu avô, que faleceu em 2017. Ele era esse cara que nunca na casa dele nada quebrava e se quebrasse ele consertava, e se não tivesse jeito ele transformava aquilo em outra coisa para dar um sentido diferente para aquilo. Eu tava me arrumando para vir para cá e eu percebi que eu tô com o óculos quebrado tem uns 2 meses. E eu tô com o óculos quebrado há 2 meses com um pedaço de palito de dente e uma fita segurando ele. Eu acho que se hoje eu tô aqui de óculos enxergando a plateia, é porque em algum ponto da vida meu avô ensinou meu pai, que me ensinou a ser assim, tipo, saber construir coisas e consertar e, enfim, eu acho que devo muito a isso, assim, essas 2 gerações assim, da minha família. Então ele é esse cara que tinha essa oficina no fundo do quintal, que tinha um monte de treco, que com certeza, assim, se eu fosse, se esse lugar ainda existisse como era ainda hoje, eu chegaria lá, seria só um canto cheio de poeira, ferrugem, óleo, muito sujo, muito feio, mas que quando eu era criança parecia um lugar muito mágico. A poeira parecia o polo mágico, os armários cheios de treco pareciam gavetas para outros universos, assim. E essa é a memória que eu tenho. Então, foi pensando nessas memórias restantes do César Celestino de Arruda, o César original, como eu costumo falar, foi que a gente construiu esse filme. Oi, gente, boa noite, eu sou o Gabrielino, sou diretor sou diretor do Indique Fomos aos Cinemas, né?
E eu acho que esse filme é uma grande homenagem, né, Fortaleza, até porque eu não sou daqui, eu sou de Magno, né, extremo norte. Eu acho que a primeira coisa que me conecta muito a Fortaleza é o cinema. Então, eu diria que esse filme é basicamente uma homenagem para cá, né? Eu acho que desde que eu cheguei aqui, eu não vi ainda uma forma de agradecer Fortaleza como me acolheu, como, enfim, como essa forma, né? Eu acho que o cinema em si foi essa forma de eu dizer, tá? Eu acho que é isso aqui que me conecta com essa cidade, que me conecta com essas pessoas, que me conecta com esse espaço. Projetos que eu fui quase que, assim, foi quase como uma instigação assim, que me deram, porque esse projeto surgiu do Geração Futura, que foi uma coisa que eles faziam, né? O Canal Futura fazia, né, cada ano para poder escolher alguns estudantes para viver uma imersão lá no Rio de Janeiro. E nessa volta eles pedem para você fazer um documentário, né? E inclusive eu tive que cortar muita coisa. A gente tinha basicamente acho que quase 1 tera assim, de material do cinema, de tudo, mas foi muito sobre assim, como é que eu posso falar sobre Fortaleza, como é que eu posso falar sobre esses cinemas, com todo esse material e sem falar uma palavra, né? Então acho que é muito sobre isso, assim, a gente escutar, ouvir e viver esse cinema de todas as formas. Boa noite, meu nome é Igor. Mas tenta aqui. Beleza. Bom, cara, Paralelas. Eu frequento muito o Havaizinho, né? Pela região, assim, pra curtir e tal. E antes da Ponte dos Ingleses ser reformada, e depois. Um dia eu tava lá, né? Ali entre as duas pontes. E a Ponte dos Ingleses, ela tinha acabado de reabrir, certo? E surgiu a indagação, não é? Tipo, caramba, esses espaços, eles são paralelos, né? Eles são ali um do lado do outro, mas existe um diferente tratamento para isso. E claro, quando eu pensei nessa questão, parece uma coisa meio didática, assim, ou algo do tipo, mas foi um questionamento que eu levei, na época eu estava na disciplina do Isaac, e eu levei esse questionamento para ele enquanto conversa, né? Isaac, que foi fundamental, assim, um docente incrível que me ajudou bastante nesse projeto. Se não fosse ele, não teria acontecido. E quando eu levei esse questionamento, surgiu a ideia desse filme. Mas desde que surgiu a ideia do filme, eu nunca pensei em utilizar artifícios para isso, porque eu queria que essa indagação chegasse no filme como ela chegou a mim, observando o cotidiano desses espaços, sabe? Eu acho que muito do filme ele nasce aí. Eu queria entender quais histórias, que memórias tem nesse espaço. E como, quando eu boto uma lente diante delas, como elas se expõem, né? O Paralelas, ele é um filme que na pergunta ele é uma coisa, na gravação ele é outra, e quando eu sobreponho essas imagens já é outra completamente diferente. E isso foi muito legal. Legal. Gente, a gente percebe também, eu participei da curadoria, assisti todos os filmes no computador, né? Quando eu vi aqui, acho que ganhou outra dimensão, né? E olhando também cinema em tempos de Brasil, a provocação do nosso curso, né? Eu vejo o quanto vocês dialogaram com isso no cinema de autor, né? Vocês fizeram filmes bem autorais e olharam sempre para dentro de um âmbito mais particular. Vocês estiveram nos lugares, foram atrás das situações, né? Trouxeram coisas da sua memória e lidaram com diferentes tempos, né? No caso do Gabi foi, eu vi aqui você trabalhando com o tempo do cinema de rua, né? E o cinema de shopping, estéreo e tudo mais. O Igor tem os dois paralelos que ficam muito claros, né? Do LP também um tempo passado, né? Memória e presente, e de Ariel também colocando lado a lado, né? 2 tempos de pessoas diferentes, né? E o do Marago, que ele trouxe também uma questão ligada à tradição, né? Da rezadeira, né? Da rezadeira. Que, aliás, a Ana Marlene está maravilhosa, né? Ela está aqui? Ela estava, né? E vocês fizeram o filme, eu acompanhei um pouco o Gabriel
fala muito esse filme, todo em redenção, né? Vocês foram para o interior. Então eu queria perguntar a vocês, assim, que tipo de cinema autoral vocês estão investindo agora? Assim, que tipo de cinema vocês querem fazer e que filmes vocês têm para fazer adiante? Posso falar, assim, Pode falar. Eu acho que com Paralelas eu descobri um documentarista, de fato, assim. Eu acho que eu quero entender como o que essa realidade ela traz pra gente, sabe? Eu acho que tem muita história que se passa diante da lente, que basta a gente dar o REC e observar, sabe? Eu acho que tem um quê a mais aí que é instigante. Pergunta? Daqui a 2 semanas eu vou rodar meu segundo curta, né? Então... No Cine 6, eu gravei o Ladainha no Cine 3 com a Natália e agora no Cine 6 de novo com a Natália. Dando aí um salve a todos. E daí eu acho que eu tô vivendo... Quando a gente... Por exemplo, porque também eu tô produzindo a MOOC, né? Muitas coisas. Então, aconteceu que nesses últimos dias eu vivi muito os 2 filmes, né? Porque eu assisti o Ladainha de novo várias vezes e eu tô em pré-produção do Escassel, que é o filme que eu vou rodar agora. E daí eu acabei fazendo um embate muito grande, assim, de ver o que eu já fiz e o que eu vou fazer agora. Agora vai ser um curto, assim, sobre artistas, né? Então eu acho que esse cinema de autor, então, o que eu quero fazer eu vou bebendo realmente das minhas referências de vida, né? O primeiro foi eu trouxe muito que eu vivi com meu pai, assim, e agora o segundo é aquilo de contar na tela o que eu sou, né? Um artista, então eu acho que é isso. Eu acho que eu compartilho um pouco do Igor e do Marcelo, assim, porque o meu cinema eu sinto que também ele vai muito nisso, assim, nas experiências de vida, né? Eu acho que o dia que fomos ao cinema foi eu digo que foi o primeiro, né, que eu dirigi, assim, porque eu dirigi assim, muito depois de ter entrado na faculdade. Eu tenho também um mecanismo que também, só que eu compartilhei a direção, né, com o Isaac e com a Mabi. Mas eu entendo muito, assim, que o meu filme vai muito pela perspectiva de vida, né. Eu tô até escrevendo agora um outro curta-metragem, que já rodou assim, diversos laboratórios, mas ainda não produzi alguma hora. Eu vou produzir. Que é o Rosa d'Água, que ele também compartilha dessa minha realidade, né. Então eu acho que eu vou muito nesse cinema de vida, assim, de entender, de poder falar sobre a nossa realidade, poder falar sobre o que a gente faz, poder falar e compartilhar sobre tudo isso, assim. Eu acho que é muito sobre histórias no geral, sobre contar histórias e contar vivências de vida a partir do cinema. Eu acho que é esse cinema que quero continuar seguindo. Bom, é engraçada essa pergunta, né? Porque no nosso caso somos 2 autores, né? E essa questão da autoralidade é muito sobre você bater o olho no filme e saber quem está por trás dele, né? Assim, você construir uma assinatura, construir um estilo próprio. E o Alpendre foi também um exercício. Eu e o Pedro, a gente conseguir, dentro de 2 visões artísticas diferentes, a gente conseguiu encontrar um ponto em comum e, enfim, uma decisão que pudesse dizer alguma coisa sobre a nossa forma de enxergar o cinema, né? Mas, enfim, né, também de encontrar, vamos dizer, essa nossa assinatura, né? Foi um experimento. O Pedro fala que a gente queria fazer um cinema surrealista, né? Mas engraçado porque a nossa referência era a gente falava
ali de Salvador Dali, a gente falava de Magritte também, né? A gente falava de Magritte e David Lynch, sendo que eu só tinha visto um filme do David Lynch na minha vida. Né? Hoje eu já vi todos, mas para além dos, acho que não é, talvez não exatamente surreal, apesar de que a gente tem elementos do surreal, mas também do experimental, né? Porque esse filme inteiro ele foi um grande experimento. Então, assim, eu não sei se, vamos dizer, a minha autoralidade está exatamente traduzida no filme. Acho que é um resultado das nossas trocas e até quebração de cabeça. Mas assim, eu acho que existe alguma coisa ali que vai ficar pra mim, sabe? Que talvez possa ressoar nos meus filmes. E, curiosamente, tanto é que o meu próximo filme ele também é um terror, ele também é preto e branco, não é quatro terços. Mas, enfim, eu ainda estou investigando até onde esse filme ele vai me levar e quanto ele vai influenciar na forma como eu vou fazer os meus filmes. Mas eu também penso na ideia de não me repetir ao longo do processo, mas reconhecer, né, o que foi essa jornada até aqui. Nós temos 5 minutos para terminar, certo? Então, Ariel e... Por favor. Porra, até fiquei sem chão aqui, eu esqueci tudo que eu tinha que falar. É a terceira vez que eu tô por aqui na MUC, terceira vez que eu tô mostrando um filme meu aqui no Oceano Dragão. Tava pensando que música eu vou pedir pro Fantástico. Cada vista. Mas tava pensando, né, como é que foram esses outros filmes, o que eu quero fazer daqui pra frente. Ao longo do curso foram, desses filmes, né, foram 2 ficções, um documentário. É a primeira vez que eu estou fazendo um roteiro, de fato, para aparecer na telona. Nunca tinha me aventurado a fazer isso, não sou muito fã, não gosto muito de fazer roteiro. Aí eu fui lá e inventei de fazer o roteiro e escrevi uma música que também não é minha praia. E aí, ultimamente eu tenho feito muito videoclipe também, né? Ao longo do curso foram 6 ou 7 videoclipes. E eu sinto que os filmes que eu quero fazer daqui pra frente é experimentar possibilidades, principalmente no videoclipe, que tem essa margem para experimentações estéticas. Meu trabalho de TCC agora está vindo muito forte com isso, assim. São 4 videoclipes, cada um com uma estética completamente diferente, todos eles formam uma única narrativa. Então eu estou nessa pegada, assim, começar a escrever mais roteiros próprios e começar a tocar um cinema que eu ainda estou catando o que é, mas experimentando muito para chegar lá. 5 minutos, né? Em resumo, eu também já fiz algumas realizações na Unifor, né? Eu dirigi uma animação, dirigi esse documentário Verdade de Linhas, dirigi em 2013 um filme chamado Em Céu, mas que ainda não está finalizado, então não vai aparecer ainda aqui, né? No momento eu estou pré-produzindo minha realização, que vai ser TCC1. É um filme que está sendo gestado desde julho de 2024, né? Depois que eu entrei em contato com filmes como Garota Infernal, Raw, Ginger Snaps, um montão de coisa. Eu gosto nessa pegada do terror, mas Entre Nós e Linhas, de fato, foi uma das minhas poucas experiências que não teve muito a ver com algo profundamente assim, experimental, essa parada assim, esse negócio. Foi algo muito mais tranquilo, algo muito mais leve, algo muito mais, enfim, foi muito interessante realizar dessa outra forma. É isso aí, gente. Então, obrigado pela plateia hoje. Assim, eu vou tentar ser sucinto também, né, por conta do tempo, mas é importante falar que esse filme ele fez parte de 3 processos muito importantes para mim de descoberta do cinema, que foi a do roteiro, a da direção, a da produção, na verdade são 4, e da montagem, né?
porque acabou que eu tive que montar o filme também, e foi um processo que eu fiz junto com a Liz, que tipo, descobri um novo mundo, eu não sabia que eu tinha tanto interesse em montagem, que acabou de virando uma coisa também. Montei o tarô, que vai ter amanhã, e eu falei, não, tem que ser montado agora também. Como produtor, depois desse filme, vou produzir o terceiro curta depois desse, né? Foi um ano passado, outro semestre passado, esse semestre vou produzir outro. Então foi outro lado de mim que aflorou com o Alpendre, que eu não sabia que existia. E de para roteiro e para direção, eu encontrei uma autoralidade, um estilo que eu gosto muito de falar do espaço. Eu acho que o espaço é muito importante ser um personagem relevante para o filme. Então estou escrevendo uma série de animação que também se passa na Serra do Burguri, também com a ideia de aumentar esse imaginário fantástico de lá. E além de diversos outros projetos, longa-metragem, curta, que eu tenho deixado na gaveta para quando a oportunidade surgir. Então acho que é legal poder explorar dentro do curso essas várias áreas, né, e explorar cada um. Acho que isso é legal. Bom, a montagem, ela sempre foi uma grande paixão na minha vida. A criação de narrativas, né, construir narrativas através da montagem, mas também o roteiro, né, então a construção do Entre Nós e Linhas foi um processo assim, bem interessante. Eu estava em set, participei do set, participei da equipe de som em algumas das diárias, e o processo, a montagem atravessou muito a gente ao longo desse processo. E eu, particularmente, eu estou tentando encontrar, e pretendo futuramente, construir outras narrativas. Tem alguns roteiros ainda para serem realizados. Então, assim, eu pretendo participar também desse outro lado, não só na pós-produção, que é uma área que eu atuo bastante, assim, na edição e montagem. Então, eu acho que eu estou num momento assim, de encontrar outras formas também de construir, de contar essas histórias, essas narrativas assim, que atravessam a gente muito nessas experiências humanas, esses sentimentos, nessas conexões, através de diversas linguagens, né, diversos recursos. Eu acho que eu estou muito nesse processo de explorar, né, essas formas de contar histórias. É isso. É isso, gente. Amanhã tem mais MOOC, vários filmes muito legais.